sejam bem-vindos a mais um Holy Post. Eu tô aqui de novo e hoje eu quero falar com vocês de uma reflexão aí que eu tenho feito, né, de uma coisa que é bem comum no nosso meio. A gente fala sobre, a gente canta sobre, a gente ora por, né, que é o milagre. A gente, né, quem nunca, né, fez uma oração de Senhor, eu preciso tanto de um milagre, um milagre, um milagre. E aí isso me fez refletir. Será que tudo que a gente pede realmente é um milagre? Ou será que às vezes a gente confunde, ou a gente até banaliza um pouco a questão do milagre? Às vezes a gente precisa sim de uma resposta de Deus, mas não necessariamente aquilo é um milagre. Então eu queria fazer você refletir hoje junto comigo da diferença entre o milagre e uma bênção. O milagre é quando você tem uma intervenção divina numa coisa que é impossível, que é sobrenatural. Mas uma bênção é quando Deus, através, né, da sua graça, do seu poder, Ele abençoa a gente. Então, às vezes, o que a gente está pedindo não é um milagre, a gente está pedindo uma bênção. E a gente, né, dá aquela, né, valorizada na oração, né, e pede sempre por um milagre, né. E aí, eu refletindo sobre isso, eu fiquei pensando, falei, poxa, quantas vezes até eu mesma não orei errado, né, pensando, eu preciso tanto disso, tanto, que isso é até um milagre para mim. Não, isso é uma bênção que eu quero. A gente tem que aprender a orar, porque a Bíblia fala que a gente não recebe porque a gente pede mal. Então, às vezes, a nossa oração, ela também está sendo um pouco equivocada. E eu comecei a refletir sobre milagres, enfim, e aí eu li lá em Mateus capítulo 9, que fala da mulher do fluxo de sangue. E a Bíblia conta que essa mulher, ela gastou tudo o que ela tinha, ela procurou recursos e ela não achou. E aí ela ouviu falar que Jesus ia passar. E aí ela foi, vocês conhecem a história, quem não conhece, procura aí, baixa aí no celular a Bíblia, abre Mateus capítulo 9 e lê a história da mulher do fluxo de sangue. E ela toca, né, nas orlas dos vestidos do Senhor e ela é curada. Então ela alcança um milagre, porque isso realmente era um milagre. Ela tentou de tudo e nada resolveu o problema dela. E o que eu comecei a refletir é que quando a gente precisa de um milagre, geralmente, antes da gente receber, a gente tem esse período de dor, de sofrimento, de incerteza. A gente fica, né, realmente dependente da ação do Senhor. E aconteceu isso com ela também, né? Com certeza foram anos de sofrimento que ela passou aí até ela alcançar esse milagre. Então eu quero falar para você hoje que às vezes você está realmente esperando um milagre. Você não precisa só de uma bênção, você precisa de um milagre, você precisa do agir sobrenatural de Deus na sua vida. E às vezes você está até nesse processo de sofrimento, você está nesse processo de incerteza, quem sabe até duvidando um pouco do que Deus pode fazer. Mas eu quero te dizer que assim como Deus fez na Bíblia, Ele continua fazendo, porque Ele é o mesmo. Então, fique firme. Quando a gente pensa, né, nessas histórias de milagre, a Bíblia ela relata mais de 30 milagres de Jesus. E quando a gente para analisar, a gente percebe que essas pessoas elas não desistiram. A própria mulher do fluxo de sangue ela teve que enfrentar a multidão. Então ela não desistiu. Então não desista também, persista e insista naquilo que você está pedindo para o Senhor. Às vezes pode parecer impossível para você, mas Ele é o Deus do impossível. Ele faz o impossível ser possível na nossa vida. Então não desista e tenha fé. A gente percebe que quando essas pessoas elas alcançam o milagre, quando a gente lê a Bíblia, é porque elas tiveram fé. Elas tiveram coragem. Quando a gente pensa no cego Bartimeu, ele clama. Ele não se importa com quem está do lado, com quem não está. Ele só clama ao Senhor, porque ele precisa daquele milagre. Ele precisa sair daquela situação. Então, se você hoje precisa de um milagre, saiba que Jesus não mudou. Ele é o mesmo. E Ele pode, sim, conceder aquilo que você quer. A gente só precisa aprender a esperar, porque é no tempo dele. E às vezes a gente fica, né, ansioso querendo as coisas, mas tenha certeza que Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o tempo certo de dar aquilo que você precisa. E aí, já puxando o gancho, né? Você pode estar aí me ouvindo e falando pra mim, muito bonito tudo isso, mas eu analisei bem aqui que eu preciso não é um milagre, eu preciso de uma bênção. Eu preciso de uma resposta do Senhor, eu preciso que Ele haja em meu favor.
E aí, né? Tem mais de 30 milagres descritos na Bíblia, mas e pra mim, né? O que tem aí pra quem precisa de uma bênção, né? E aí eu queria convidar você a ler junto comigo a minha passagem favorita da Bíblia. Na verdade é um versículo que é o meu versículo favorito da Bíblia, que tá lá em João, o último capítulo de João, João capítulo 21, e é o último versículo de João também. E ele fala assim: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Aqui não está falando só que ele fez milagres. Aqui está falando de outras coisas que ele também fez e que não foram escritas para que nós soubéssemos hoje. Então, eu tenho certeza que Jesus, ele não era indiferente à dor das pessoas que ele encontrou, assim como ele não é indiferente às nossas dores, às nossas ansiedades, aos nossos anseios. Aqui fala, eu acho lindo isso, porque demonstra um amor tão grande, tão maravilhoso de Jesus, porque ele fala assim, que se tudo que ele fez fosse escrito, no mundo inteiro não haveria espaço para todos os livros que isso daria. É um amor tão grande, tão maravilhoso, que ele se importou. Ele se importou, sim, com a mulher do fluxo de sangue que precisava de um milagre, mas eu tenho certeza que ele também se importou com aquela pessoa que precisava de uma resposta, que precisava de um olhar, que precisava de uma mão estendida, porque a essência de Jesus é o amor. Então ele não ficou indiferente a essas pessoas que precisavam de uma bênção, que precisavam ali ter um encontro de verdade com o Mestre. Então, para você hoje que está esperando uma bênção, às vezes está esperando já há bastante tempo, o mesmo Jesus que fez tudo isso, que foi escrito e o que não foi escrito, ele continua conosco, ele está conosco e ele opera ainda. Assim como eu falei para quem precisa de um milagre, mantenha a fé, guarde isso no seu coração, porque às vezes Deus não responde do jeito que a gente quer e a gente precisa entender isso também. Porque às vezes a gente fala, mas não me respondeu. Ele respondeu, é que você que não quis ouvir, porque não é a resposta que você queria. Vamos aprender a ouvir a voz do Senhor e o que Ele quer de nós, porque Ele sabe o que é melhor pra gente. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ela não vai causar dor, ela não vai causar sofrimento. Então, se você tá precisando aí de uma bênção, creia no Senhor. Ele é um Deus tão misericordioso e tão amoroso que Ele tem prazer de nos abençoar. Se você também tá aí, né, pensando, eu precisava só de uma palavrinha, só de um abracinho, pede pro Senhor, porque Ele também se importa com essas coisas pequenas, com essas coisas simples, porque Ele se importa conosco. Então, que você possa aí meditar nessa palavra, que é uma palavra tão linda, de pensar que Jesus, Ele veio na Terra para morrer por nós. Ele veio para nos salvar. E ainda assim, ele podia simplesmente só ter vindo e cumprido o propósito dele na cruz, mas não. Ele se importou com todo mundo que ele encontrou pelo caminho, com todo mundo que precisava. Ele se importou. E o principal, ele ofereceu salvação, além das curas, dos milagres, das bênçãos. Então que hoje você possa ter certeza desse amor de Jesus, que você possa ter certeza que ele veio para nos salvar, que ele veio para nos ligar de novo com Deus. E se ele te responder agora, amém. Se ele não te responder agora, amém também. Porque o importante é que nós estejamos ligados com Deus. Que Deus te abençoe e que você possa meditar nessa palavra. Obrigada e até mais.